We are live, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Pod Sassa. Aqui quem fala é Ana, sua mentora de carreira. Você sabe, né? Toda segunda, às 6 da manhã, a gente vai estar aqui com uma pílula de carreira para já oxigenar a sua semana, para você já começar a semana de trabalho com uma perspectiva mais direcionada ao progresso, que você possa, muito mais do que estar empregado, ser um profissional empregável, né? Com essa mentalidade de se destacar por onde passar, de fazer diferença, enfim, de dar seu melhor e conquistar o melhor também. Hoje, o tema desse Pod Sassa, a gente vai falar sobre algo que muitos profissionais enfrentam, principalmente nós mulheres, que é a síndrome, né, do impostor, ou o efeito impostor, que é aquela sensação que você sente que você não merece suas conquistas, ou que qualquer momento alguém vai descobrir que você não é tão competente quanto parece. Isso existe. Isso é muito comum, inclusive. Estudos indicam que mais de 70% dos profissionais passam por isso em algum momento da vida. Você acha que você não é merecedor, você acha que você não fez por onde para ter o mérito, o salário, ou o valor, ou o reconhecimento que está sendo dado. Como isso afeta muitas pessoas, como isso acaba sendo tema também de mentorias individuais que eu trabalho, onde eu vejo as pessoas explorers, SaaS explorers sensacionais, pessoas e profissionais incríveis, mas que não conseguem enxergar isso, achando inclusive que não são merecedores, que não sabem, né? Então, muito cuidado com isso. Vamos entender de onde surge, como foi a definição, como foi o entendimento dessa síndrome do impostor e como você pode superar isso. Se você se identifica com isso, com essa sensação de que, pô, eu não acho, eu me sinto uma fraude, eu me sinto uma impostora, um impostor. A gente vai falar aqui o que é que você deve fazer para entender isso, para superar isso, tá? Então, assim, o efeito impostor, a síndrome do impostor, ele foi introduzido pelas psicólogas Pauline Clancy e Suzanne Imes em 1978, em um artigo chamado The Imposter's Phenomenon in High Achieving Woman, Dynamics and Therapeutic Intervention. Então, foi um artigo que falava dessa síndrome do impostor, né? Fenômeno do impostor em mulheres de altas conquistas, a dinâmica por trás disso e a intervenção terapêutica. Então, nessa época, elas estudaram mulheres de alta performance que, mesmo com muito sucesso, sentiam que não eram merecedoras de suas realizações. Então, desde então, esse fenômeno foi identificado em pessoas de todas as áreas e gêneros. Claro, é muito mais comum nas mulheres por conta da estrutura da sociedade, do machismo que existe e tudo mais. Mas qualquer ser humano está suscetível a isso. E aí, tem um artigo recente que foi publicado na Journal of Behavioral Science, que foi intitulado A Síndrome do Impostor, Definições, Causas e Soluções. E nesse artigo é sugerido que esse sentimento pode ser causado por diversos fatores que podem ser incluídos: pressão por alta performance, ambientes de trabalhos competitivos e até mesmo questões culturais. Então, profissionais que sofrem a síndrome do impostor têm tendência à autossabotagem, à procrastinação e ansiedade extrema, o que afeta diretamente a carreira e o bem-estar. Então, essa semana mesmo, na semana passada da mentoria coletiva do Explore, a gente falou sobre conversas difíceis, um tópico totalmente diferente desse. Mas, para começar, eu falei muito sobre ambiente. Inclusive, recomendei que eles assistissem uma mentoria coletiva, a de número 30, onde eu trago o que a neurociência e minha própria experiência pessoal falam sobre os ambientes. Você acha que não, mas ambientes impactam muito, muito na forma como você se sente. E eu preciso trazer reflexão porque, veja, essa questão da síndrome do impostor, a gente já tem tendências, algumas pessoas já têm mais tendência a isso. Se você está em ambientes onde existe uma pressão muito grande por resultado, competitividade alta, ou seja, ambientes que fortalecem a sensação, é mais complicado ainda. Então, a dica que eu já te dou de imediato é o seguinte: observe os ambientes que você está. São ambientes que enfraquecem esse tipo de padrão ou fortalecem esse tipo de padrão? Porque se forem ambientes que fortalecem esse padrão de se sentir impostor e tal, tem que ser revisto.
E tem que procurar por ambientes que sejam mais saudáveis nesse aspecto, que não reforcem isso, tá? Ok. A dúvida é que você deve estar aí. Ok, já entendi que pô, tiveram estudos, identificaram esse padrão, de que de fato tem pessoas e que você pode ser excluído. Como às vezes eu também sinto de que, ai, eu não mereci, eu não sou capaz, eu não vou conseguir, eu sou uma fraude. Mas mais do que entender como isso foi identificado, a gente precisa entender como superar isso, né? Então, assim, uma abordagem eficaz é a reestruturação cognitiva, ou seja, é você mudar a forma como você se pensa sobre as habilidades e realizações. Então, eu diria, em resumo, é fazer terapia. É vir pro Explorer, pegar o plano anual e já garantir 3 meses de terapia. Na abordagem que você quiser. No meu caso, inclusive, eu faço a terapia TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, que vai exatamente nisso. Mexe muito nessa questão dos pensamentos. Então, tem um artigo, um estudo, né, da Journal of Positive Psychology, que fala sobre como você mostra como que identificar padrões de pensamento negativo e substituir por afirmações mais realistas e positivas é uma maneira eficiente de reduzir a sensação de impostor. Então, claro, a terapia vai te ajudar. Mas se você não tiver como fazer terapia ainda, não tem como ainda pagar o plano da Explorer, que é bem acessível, você pode dar uma olhada no nosso site. Você pode começar a fazer o journal, que tem já estudos mostrando efeitos, né, terapêuticos que ele tem. E aí você vai anotando os padrões negativos que são vistos e vai substituindo por afirmações mais realistas e positivas, tá? É uma forma mais interessante, porque o fato é, para você você tem que reframe, reenquadrar, trazer outros pensamentos a sobrepor isso, tá? Além disso, é super importante, gente, criar uma rede de apoio. Conversar com mentores, colegas de confiança, né? Eu acho que aí entra muito o poder, inclusive, que eu vejo na nossa comunidade Sasha Explora. Você chegar lá e dizer assim, ó, gente, eu tô sentindo isso, isso, isso. Todo mundo vai se apoiar, as pessoas vão compartilhar como se sentem também. E vai te ajudar, inclusive, a trazer positivos, pensamentos mais positivos, a reconfigurar esses pensamentos negativos por conta da própria experiência delas. Então, assim, é importante demais ter uma rede de amigos de apoio, porque aí você vai poder compartilhar suas inseguranças, né? E aí outras pessoas vão compartilhar as inseguranças delas, vocês vão colocar em perspectiva. E às vezes até o simples fato da gente ver que não é só a gente que está sofrendo com isso, que outras pessoas também passam por isso, já nos dá um alívio, já nos dá força para seguir, sabe? Então é importante demais. Não é um tema fácil, porque mexe com a nossa mente, tudo que mexe com a nossa mente não é fácil, não é da noite pro dia. Mas o passo mais importante é a gente reconhecer que isso está acontecendo e que precisa de um suporte. Então, a dica que eu dou é o seguinte: se você se identifica que, pô, de fato, eu não consigo celebrar minhas conquistas, eu sempre fico achando que eu não sou capaz e tal, busque um terapeuta, busque um profissional, para você poder trabalhar com ele essa situação. Se não for possível terapeuta, se não for possível estar no Explorer, faça o journal. Acho que eu já falei, inclusive, até desse processo aqui no Pod Sassa, já foi tema de desafio mensal da Explorer. Mas busque uma forma terapêutica de tratar isso, porque você é um profissional incrível que precisa, inclusive, se ver assim, se reconhecer assim para conquistar mais, tá? Então não se prende em algo tão negativo, não. Tem que ser mais que isso. Conte comigo também, minhas redes sociais estão abertas, espero vocês no Explora. Gente, assim, eu sempre deixo a porta aberta no sentido aqui do seguinte: compartilhe comigo temas que vocês acham que eu poderia trazer aqui no Podcast. Vai ser um grande prazer. Eu vou ficar muito feliz em ajudá-los. E é isso. Se o Pode Sassa te ajuda, são pílulas mesmo, são episódios rápidos. Mas se te faz refletir, se te faz pensar e reconfigurar alguma coisa aí, se já te ajuda na semana, compartilha com os amigos, não deixe de compartilhar. É assim, como eu falo, muito mais do que o projeto da Sala Pode Sassa acaba sendo um projeto até pessoal, então eu agradeço muito o apoio, a partilha. E é isso. A gente se vê no próximo episódio. Até mais.